Carlos nunca imaginou que a base militar de Cuiabá, no Mato Grosso, poderia ser um lugar marcado por tanto mistério. Ao chegar em 2006, foi recebido por olhares desconfiados e sorrisos forçados de veteranos que, entre risos nervosos, compartilhavam histórias sobre uma garota fantasmagórica. A moça, segundo diziam, teria morrido durante um acidente enquanto trabalhava na construção de um armazém dentro da base. Algo em sua morte, porém, não se resolvia. Uma presença sombria parecia ter ficado ali, vagando entre as sombras da velha construção. Carlos ouviu atentamente, sentindo o peso das palavras não ditas, como se o próprio medo de seus companheiros fizesse a história se tornar ainda mais real. Os veteranos falavam com tanto fervor sobre os ecos daquela noite fatídica que a curiosidade de Carlos se mesclava com o medo. Diziam que sempre que se passava perto da estrada Eco, um som suave, quase inaudível, de uma jovem chorando poderia ser ouvido. A atmosfera na base, estranha desde o primeiro dia, parecia carregar um peso invisível. Carlos não conseguia deixar de pensar que a lenda não era apenas uma invenção para assustar os novatos. Algo naquela história parecia verdadeira e, mais do que isso, parecia estar esperando por ele. Uma sensação gelada percorreu sua espinha quando, em um momento de silêncio, ele ouviu o sussurro distante da estrada. O eco das palavras se fundiu com o medo palpável no ar, como se a própria base estivesse respirando, esperando pelo que viria a seguir. Naquela noite, a tensão se tornou quase insuportável. A escuridão da base envolvia tudo com uma força sobrenatural, fazendo com que até os sons mais simples parecessem ameaçadores. Carlos e seu colega Sérgio, em patrulha, seguiam em direção à estrada Eco, sabendo o que estava à sua espera. Cada passo parecia ecoar mais alto que o anterior, como se a terra sob seus pés estivesse viva, observando, esperando. Os relatos dos veteranos se entrelaçavam com a realidade que se desenrolava diante deles, tornando tudo mais difícil de acreditar e, ao mesmo tempo, mais impossível de ignorar. Carlos sentia o ar denso, como se algo tivesse se erguido da terra para observar seus movimentos. Porém, o que mais aterrorizava Carlos não era a lenda em si, mas a sensação de que o tempo ali se distorcia. Ele se sentia preso em uma história que não havia começado, mas que de alguma forma estava destinada a ter um fim. O vento soprava de forma errática, levando consigo um cheiro estranho que ele não conseguia identificar. O caminho parecia mais longo do que realmente era, e a cada virada da estrada a tensão se intensificava. Carlos e Sérgio passaram a questionar se, de fato, estavam apenas sendo vítimas de uma narrativa de terror criada pelos veteranos ou se estavam, de fato, sendo observados por algo que não deveria estar ali. A sensação de estar sendo caçado, ou pior, de que nunca sairiam dali, os fazia sentir como se estivessem presos em uma teia invisível. Enquanto a patrulha seguia, Carlos não pôde evitar a pergunta que ecoava em sua mente. O que seria mais perigoso? A lenda da garota ou a realidade do medo que estava tomando conta de sua mente? Eles já haviam caminhado por minutos intermináveis quando, de repente, o silêncio foi cortado por um som estranho e gutural, vindo das profundezas da estrada. Algo estava ali, mas o quê? As respostas não estavam nas histórias que ouvira, mas nas sombras à sua frente. E, no entanto, nenhum dos dois ousava dar o próximo passo, temendo que o que quer que estivesse à espreita se revelasse na escuridão. O medo havia se tornado real, e com isso, as lendas da base. Carlos e Sérgio estavam paralisados. Cada som parecia agora uma ameaça iminente. O que quer que estivesse lá, à espreita na escuridão da estrada Eco, parecia brincar com eles. As árvores ao redor da estrada, que antes pareciam simples contornos naturais, agora se tornavam figuras distorcidas, como se estivessem se movendo lentamente. O vento, antes suave, agora sibilava de maneira grotesca, e Carlos sentiu que a atmosfera estava carregada com algo além do entendimento humano. Eles estavam sozinhos, ou pelo menos pensavam que estavam. A sensação de estar sendo observado se intensificava, e Carlos podia jurar que seus passos estavam sendo seguidos,
mas sem nenhum som, como se algo ou alguém caminhasse atrás deles sem deixar rastro. A cada curva da estrada, a tensão aumentava. Eles já haviam andado por minutos intermináveis, mas parecia que a estrada não terminava, como se o tempo estivesse se distorcendo ali. Então, sem aviso, um som de estalo vindo de um arbusto próximo os fez saltar. Sérgio, já tenso, pegou sua arma com um gesto automático, os olhos arregalados. Carlos olhou em volta. O medo agora tangível em sua garganta, impedindo-o de respirar com normalidade. Mas o que os assombrava não eram os sons estranhos ou as árvores que se moviam, mas o fato de que algo se aproximava deles em silêncio absoluto. Um passo de cada vez, mais perto, mas sem ruído, sem explicação. O vazio parecia engolir tudo ao redor. O mais desconcertante foi o momento em que começaram a ouvir algo ainda mais estranho. Uma voz, baixa, sussurrando seu nome ao vento. Não era um grito, nem algo que pudesse ser claramente ouvido. Era mais como uma sensação, uma vibração no ar que se alojava na mente de Carlos. Ele parou, tentando ouvir melhor, mas a voz se desfez antes que pudesse identificar o que dizia. No entanto, o desconforto era palpável, como se as palavras estivessem tão próximas, mas não fossem para ser compreendidas. Sérgio parecia incapaz de responder, seus olhos fixos à frente, embora o medo fosse visível em seu rosto. O som da voz parecia vir da direção do velho armazém, onde a garota teria morrido. Mas, como um reflexo, Carlos olhou ao redor, sentindo que a noite estava mais espessa, mais opaca, como se a própria realidade estivesse se desvanecendo. Decidiram, por fim, retornar à base. Mas a sensação de que algo havia mudado, que a história da garota não era só uma história, os acompanhava. O caminho de volta, que deveria ser mais curto, parecia mais longo. A estrada parecia se expandir, como se estendesse indefinidamente. À medida que avançavam, Carlos sentia que o ar estava mais pesado. Não havia mais o som do vento ou o farfalhar das árvores. A única coisa que preenchia o vazio era um silêncio absoluto, que parecia apertar seu peito, como se ele estivesse sendo testado. A escuridão não os deixava ir embora, como se algo os estivesse puxando de volta àquela estrada maldita. Era como se o medo não fosse mais sobre o que viria, mas sobre o que já estava lá, esperando para ser descoberto. Quando finalmente chegaram de volta à base, a sensação de ter escapado de algo indescritível não os abandonou. As sombras ao redor da base pareciam mais densas, os prédios mais ameaçadores e as luzes fracas que iluminavam os barracões agora eram insuficientes para dissipar a escuridão que os envolvia. Carlos sentia a presença do desconhecido ainda em seus ossos, como uma marca que jamais poderia ser apagada. Quando se deitaram para descansar, a única coisa que restava era a certeza de que, naquela noite, algo muito além da compreensão humana os observava, aguardando pacientemente pelo próximo movimento. E como se tudo estivesse se repetindo, Carlos jurou ouvir, antes de cair no sono, o som distante de uma jovem chorando. A sensação de que algo inexplicável havia acontecido naquela noite nunca se dissipou da mente de Carlos. Nos dias seguintes, ele e Sérgio tentaram seguir suas tarefas, mas o peso da experiência parecia esmagar tudo ao redor. As histórias sobre a garota e o armazém abandonado ganharam vida de uma maneira que nenhum deles havia imaginado. Durante os turnos de patrulha, quando passavam pela estrada Eco, os murmúrios das lendas pareciam estar mais presentes, mais intensos. Carlos sentia como se o próprio ar estivesse impregnado de um medo ancestral, uma sensação de que algo estava à espreita, esperando pelo momento certo para se revelar. Mas havia algo mais, algo que eles não podiam entender. A sensação de que a base estava viva, com uma presença, uma força que não deveria estar ali. Com o tempo, Carlos percebeu que o mistério da garota não era apenas uma história de terror para assustar os novatos. Havia algo mais profundo envolvido, algo que ele começava a temer, mas não sabia o que era. E a tensão aumentava. E cada passo dado na base, especialmente perto do armazém,
parecia despertar algo maligno. A lenda não era apenas sobre a morte da jovem, mas sobre o ciclo eterno de uma presença que, de alguma forma, se alimentava da energia do medo e da morte. Carlos se perguntava com um nó na garganta se alguma vez teria deixado a base de verdade ou se, de alguma forma, ele ainda estava preso ali, com as sombras daquela história assombrando-o a cada momento. Na última noite em que Carlos e Sérgio patrulharam juntos, algo aconteceu. Enquanto passavam perto do armazém, a atmosfera estava diferente, mais pesada, mais densa. De repente, o silêncio foi quebrado por um som familiar. O gemido, o choro. Não era um simples vento ou uma ilusão. Era real. Eles não estavam mais sozinhos. Ambos pararam sem saber o que fazer. O som parecia vindo de dentro do armazém, mas Carlos não ousava se aproximar. O medo era palpável, como uma camada espessa que cobria a estrada. Sérgio, visivelmente em pânico, deu um passo atrás, murmurando algo sobre nunca mais voltar ali. Carlos, no entanto, estava hipnotizado, como se uma força invisível o estivesse atraindo para o centro do mistério. No fundo de sua mente, ele sabia que havia algo ali, algo que não poderia ser ignorado, algo que estava esperando. O tempo parecia se arrastar enquanto eles ficavam paralisados, trocando olhares desconcertados. O choro continuava, mas agora parecia mais intenso, mais próximo. De repente, a porta do armazém se abriu sozinha, com um rangido horrível, e uma sombra se projetou na luz fraca da lua. Carlos não pôde mais resistir. Correu em direção ao armazém quase sem pensar, mas quando ele e Sérgio chegaram à entrada, tudo ficou em silêncio. O ar estava frio, gelado até os ossos. Não havia nada lá, nada além da escuridão impenetrável e uma sensação de vazio. Mas quando Carlos virou-se para sair, ele viu algo que jamais esqueceria. No chão, uma pegada molhada de sangue, como se alguém estivesse ali, esperando para ser encontrado. Nesse momento, ele soubera. O mistério da base nunca se resolveria, pois algo havia sido selado ali, algo que nem o tempo poderia apagar. A partir daquela noite, Carlos nunca mais voltou à base. Ele nunca compartilhou o que realmente aconteceu, e os anos seguintes se passaram em um borrão. Mas, a cada vez que passava pela cidade de Cuiabá, ele sentia aquele arrepio, aquele puxão invisível que o lembrava de que o que viu naquela base não podia ser explicado, apenas sentido. E enquanto o tempo passava, ele se perguntava: será que algum dia ele realmente escapou daquele lugar? Ou será que, de alguma forma, o armazém e a estrada Eco continuavam esperando por ele, prontos para revelar os mistérios da história que ele jamais poderia compreender completamente? André nunca imaginou que a guerra começaria para ele de uma forma tão estranha. Quando chegou ao acampamento de treinamento em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, em 1969, sentiu imediatamente que algo estava errado. O clima, denso e abafado, parecia mais um presságio do que um simples acampamento militar. Havia algo peculiar na maneira como os outros soldados o observavam. Aqueles olhares carregados de segredos, como se eles soubessem de algo que ele não sabia, criaram um desconforto em seu peito. Mas André não podia entender ainda. Não podia ver os fios invisíveis que conectavam aquele lugar a algo muito mais sinistro do que qualquer guerra. Logo, ele ouviu os primeiros rumores sobre o Esquadrão Espectral. Alguns veteranos sussurravam em conversas baixas, enquanto outros tentavam desviar o olhar. Ninguém, no entanto, sabia explicar o que era aquilo, mas todos pareciam saber daquilo. Os homens sem rosto, soldados que haviam desaparecido em missões secretas e voltado, ou pelo menos algo parecido com eles. Ninguém se atrevia a questionar mais do que isso. André, com sua mente ainda fresca e cheia de ideais, não compreendia a profundidade do que estava acontecendo ali, mas já começava a sentir a tensão no ar. As noites, embora silenciosas, estavam carregadas de algo inexplicável, algo que não estava em nenhum manual de guerra. A primeira noite foi um teste. Durante o turno de sentinela, André caminhava pelo campo de treinamento, tentando se adaptar à rigidez do ambiente.
Mas algo não estava certo. Os sons do vento se misturavam a um murmúrio distante, como se alguém estivesse falando, mas ninguém estivesse lá. Ele olhou para os outros soldados, mas todos estavam estranhamente quietos. O movimento das árvores parecia coreografado, cada folha se mexendo na direção de um sussurro coletivo que ele não podia entender. André sentia que seus passos estavam sendo seguidos, e a cada virada, ele olhava atrás de si, esperando ver algo, ou alguém, mas sempre encontrava apenas o vazio. Esse vazio, no entanto, parecia mais cheio do que qualquer outra coisa, carregado de uma presença que ele não podia nomear. Na manhã seguinte, quando a equipe se reuniu para uma missão de patrulha, André encontrou Rogério, um oficial de comportamento peculiar. Rogério parecia ter uma aura sombria ao seu redor, como se carregasse o peso de uma experiência que nenhum soldado comum deveria suportar. Ele olhou para André com um semblante sério, quase rígido, e disse: "Cuidado com o que você vê por aqui." As palavras ficaram ecoando na mente de André enquanto o grupo se preparava para a missão. Mas o mais perturbador foi perceber que Rogério não parecia ser o único estranho. Os outros soldados, como Mário, mostravam sinais de estar alheios à realidade. Seus olhos estavam vazios, distantes, como se estivessem observando algo que ninguém mais podia ver. Isso deixou André ainda mais inquieto. O treinamento, agora transformado em uma missão secreta, parecia mais um pesadelo do que uma preparação para a guerra. Eles foram enviados para uma região isolada nas montanhas, onde o tempo parecia passar mais devagar, mais pesado. O local tinha uma energia opressiva, como se estivesse sendo vigiado por algo que ninguém podia entender. À medida que se aprofundavam nas florestas, André começou a ver mais soldados com o olhar perdido, como se estivessem em transe, andando como fantasmas. Ele tentou falar com alguns deles, mas suas respostas não faziam sentido. Parecia que estavam em outro mundo, um mundo que ele não conseguia alcançar. A sensação de estar sendo engolido por algo invisível tornou-se ainda mais forte, como se o próprio ar ao seu redor estivesse se tornando mais espesso e mais difícil de respirar. Enquanto o esquadrão avançava pela selva densa, a escuridão começava a dominar o ambiente. As árvores estavam tão fechadas que mal se via a luz da lua, e o silêncio estava profundo, quase sufocante. A cada passo, a sensação de que estavam sendo observados se intensificava. E André não conseguia mais distinguir se aquilo era apenas o efeito da tensão ou algo muito mais real. Ele olhou para os rostos dos seus companheiros de patrulha, tentando encontrar alguma resposta nos olhos vazios de Rogério e dos outros soldados. Eles estavam em um estado de letargia, como se o medo tivesse tomado conta de suas almas, tornando-os espectros de si mesmos. André, mais uma vez, se perguntou o que estava acontecendo ali, o que era real e o que estava acontecendo com eles. Quando chegaram a um ponto isolado da floresta, Rogério ordenou que todos parassem. Ele apontou para uma pequena abertura entre as árvores, onde uma estrutura militar abandonada surgia das sombras. Era uma base secreta, conhecida apenas por alguns, e ninguém sabia o que realmente acontecera ali. O terreno estava abandonado, mas havia algo inquietante no ar. André sentiu que havia algo ali, algo muito mais sinistro do que ele poderia imaginar. O silêncio que os rodeava era pesado, como se todos os ecos da história da guerra estivessem engolidos ali, prontos para se revelar de forma perturbadora. O medo crescia a cada segundo. Ele ouviu um som, um murmúrio baixo, como um suspiro vindo do interior da base. Dentro da base, a escuridão tomava conta dos corredores. Quando entraram, o cheiro de mofo e desolação invadiu as narinas de André. O que mais o incomodava, no entanto, era a sensação de que os outros estavam agindo de maneira cada vez mais estranha. Rogério, normalmente tão impositivo, agora parecia hesitar. Ele se movia com passos lentos, como se estivesse se ajustando ao ambiente, mas algo em seu comportamento parecia desconectado da realidade. E então, como se fossem chamados por alguma força invisível, os soldados começaram a entrar em uma sala no fundo da base, como se estivessem sendo atraídos por algo que os puxava para dentro. André ficou para trás, tentando entender o que estava acontecendo,
mas o medo o impelia a seguir. Ele sabia que algo estava errado, muito errado. Ao entrar na sala, André viu o impossível. À sua frente, em uma mesa de metal, estavam corpos mutilados, expostos como se fossem parte de um experimento. Mas o que o deixou paralisado foi o que ele encontrou dentro de frascos ao lado da mesa. Cabeças de guerrilheiros mortos que estavam suspensas em um líquido estranho, como se estivessem sendo preservadas para algo mais. O mais aterrador era que, apesar de estarem aparentemente mortas, as cabeças pareciam ter movimento, como se estivessem vivas, como se estivessem esperando por algo. André não conseguia mais controlar o pânico que subia em seu peito. O que ele estava vendo não deveria existir, não deveria ser real. Mas ali estavam os vestígios de algo que transcendia qualquer explicação lógica. Antes que pudesse processar totalmente o que estava vendo, André sentiu uma dor insuportável na cabeça, como se uma pressão invisível tivesse se estabelecido sobre ele. Ele caiu de joelhos ofegante, tentando se manter consciente, mas algo o estava puxando para a escuridão. Os soldados, agora completamente despersonalizados, estavam em um transe profundo, como se já não estivessem mais entre os vivos. A voz de Rogério, fria e distante, cortou o silêncio. Eles são os escolhidos. A missão já foi cumprida. Mas André não compreendia. A dor em sua cabeça aumentava a cada palavra, e o medo o envolvia como uma névoa impenetrável. Então, algo aconteceu. Os corpos nas mesas começaram a se mexer. As cabeças, que antes estavam inertes, começaram a virar. Seus olhos vazios fixando André como se ele fosse o próximo. O pânico tomou conta dele, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, ele desmaiou. Quando André acordou, estava sendo carregado por Rogério e os outros soldados, que estavam de volta à base. Mas algo havia mudado neles. Eles estavam mais frios, mais distantes, como se não fossem mais os mesmos homens. As sombras nos seus olhos eram profundas e, quando André tentou questionar, ele não obteve resposta. A sensação de que algo terrível acontecera naquela base o perseguia, mas o que realmente aconteceu ali nunca foi revelado. O silêncio, como uma prisão mental, se instalou entre eles. E ao sair da base, André jurou nunca mais voltar. Mas a memória daquelas cabeças e daquelas almas perdidas o assombrariam para sempre. E ele se perguntava, com uma angústia crescente, será que em algum lugar aquelas cabeças ainda estavam esperando, olhando para ele? André passou o resto de seus dias de serviço tentando apagar as imagens daquela base de sua mente. Ele não conseguia parar de pensar nas cabeças no frasco, nos olhos vazios que o observavam e nas palavras de Rogério, que ecoavam em sua cabeça como um mantra macabro. Aquelas palavras sobre os escolhidos, sobre a missão cumprida. Algo não se encaixava. Algo estava faltando na explicação que ele não conseguiria entender. A dor que ele sentira naquela base, a pressão invisível, não era só física, mas emocional, como se tivesse sido marcado por algo que jamais poderia apagar. Cada noite, ele acordava suando frio, sentindo como se a presença de algo sinistro o seguisse, como se ele estivesse sendo vigiado por algo que estava além da morte. Nos meses seguintes, André tentava seguir sua vida, mas tudo parecia estar em um estado de desintegração mental. As imagens dos soldados em transe, os rostos sem vida, os corpos mutilados, nunca o deixaram. Aquele esquadrão fantasmagórico parecia ter sido uma extensão de um pesadelo do qual ele não podia acordar. Até seus companheiros de treinamento haviam mudado. Cada um deles, sem exceção, parecia ter sido tocado por algo durante aquele tempo no campo de treinamento. Eles se tornaram sombras de si mesmos, distantes, como se estivessem mais mortos do que vivos. André se perguntava o que acontecera naquela base, o que o governo estava escondendo. Ele sabia que o que viu ali não era um simples experimento. Aquilo tinha algo a ver com um mistério muito maior, algo mais profundo e sombrio do que ele jamais poderia compreender. E então, como se o destino tivesse um gosto amargo, André foi chamado para uma última missão. Algo dentro dele sabia que o que estava por vir não era apenas uma tarefa militar,
mas algo que se referia diretamente àquilo que ele vivera. Desta vez, não era uma simples patrulha. Era uma investigação sobre os desaparecimentos de soldados, os mesmos que, em seus olhos, pareciam viver uma existência paralela. Quando chegou, o pesadelo se intensificou. A base estava vazia, mas alguém estava esperando. À medida que ele caminhava pelos corredores abandonados, o eco de passos que não pertenciam a ele reverberava no ar. Mas ao virar uma esquina, ele parou. À sua frente estava Rogério, mas ele não estava sozinho. Rogério não tinha mais o semblante frio de antes. Agora, seus olhos estavam completamente vazios, sem alma, como os dos soldados que André havia visto antes. E atrás dele, em um estado de quase transe, estavam os outros membros do esquadrão, mas algo neles não estava certo. Seus corpos estavam pálidos, como se a morte os tivesse tocado, mas suas bocas se curvavam em um sorriso estranho, como se soubessem algo que ninguém mais sabia. A atmosfera da base estava saturada com uma energia opressiva, e os sussurros que antes eram distantes agora pareciam se aproximar, ecoando pelas paredes. As palavras de Rogério estavam lá novamente. A missão já foi cumprida. Eles são os escolhidos. Mas o que isso significava? Ele sentiu o pânico tomar conta dele novamente. O medo o paralisava. E no fundo, André sabia que ele próprio já estava envolvido naquilo, que ele era agora parte daquele ciclo maldito. A última coisa que André se lembrava antes de cair no abismo da inconsciência foi o som de risos baixos, como se os homens sem rosto soubessem que ele agora compartilharia o mesmo destino que eles. Quando acordou, estava de volta ao acampamento, mas tudo havia mudado. Ele não conseguia mais ver os outros soldados da mesma maneira. Havia algo neles que o aterrorizava. O vazio em seus olhos, o sorriso distorcido, a frieza nos gestos. André soubera, então, que não havia mais escapatória. A missão, aquela base, o esquadrão, tudo fazia parte de algo muito maior e mais sombrio do que qualquer guerra. Ele nunca entenderia totalmente, mas havia se tornado uma peça em um jogo muito mais antigo e cruel, onde os mortos ainda comandavam os vivos, e ele agora fazia parte da legião silenciosa que vigiava o mundo com olhos vazios. André desapareceu pouco tempo depois, sem deixar rastros. Alguns dizem que ele foi resgatado em uma missão subsequente, mas ninguém nunca o viu novamente. O que aconteceu àquela base e aos seus soldados permanece um dos maiores mistérios. O esquadrão, como um espectro, segue existindo onde os mortos não descansam, e os vivos, sem saber, continuam a se perder na escuridão. O que se passou ali? O que realmente aconteceu com os soldados que sumiram nas montanhas? Será que André, assim como os outros, agora faz parte daquilo que não deveria ser? O mistério continua, esperando para ser desenterrado. Mas talvez seja melhor que ele permaneça enterrado, nas sombras das montanhas, onde os escolhidos se tornam os esquecidos. Jorge nunca imaginou que a missão de resgatar uma unidade perdida se tornaria um pesadelo que ele carregaria para sempre. Quando ele e seu esquadrão foram enviados para o estado de Pernambuco, em busca da base de Bravo, que havia desaparecido misteriosamente, o clima já era estranho desde o início. Não havia registros recentes sobre a base e ninguém sabia exatamente o que havia acontecido com os homens que estavam lá. Os comandos eram claros: encontrá-los, trazê-los de volta. Mas à medida que se aproximavam da localização onde a base deveria estar, o silêncio da região se tornava cada vez mais opressor, como se o mundo ali fosse desconectado, como se a própria terra não quisesse mais recordar o que havia acontecido ali. Ao chegarem no local, a sensação de abandono era palpável. Não havia sinais de vida, nem de algum movimento recente. O que mais os incomodava, no entanto, eram as evidências de uma retirada apressada. Móveis virados, utensílios espalhados pelo chão e até vestígios de sangue seco nas paredes e no piso. Tudo estava em completo caos, mas não parecia ser o resultado de um ataque. Era como se algo tivesse levado os homens para longe,
abruptamente, sem deixar tempo para uma fuga ordenada. Jorge e seu esquadrão avançaram, sem saber exatamente o que procurar, mas com a certeza de que algo não estava certo. O vazio daquela base era mais do que um simples abandono. Era como se as paredes estivessem sufocando qualquer tentativa de explicar o que ali acontecera. O desespero de seus companheiros começava a transparecer. Cada passo parecia ecoar mais alto, e os sussurros que antes eram distantes, agora se tornavam mais próximos, mais reais. Uma sensação gelada se instalava em seus ossos, algo muito além do medo comum. Ao se mover pelos corredores da base, Jorge sentiu que algo os observava, mas não conseguia identificar de onde vinha. Era como se a base estivesse viva, respirando com eles, esperando por algo. Foi então que eles encontraram a primeira pista que parecia fazer sentido. Uma sala escondida no fundo da base. O que Jorge e seus homens não sabiam era que aquele seria o início de uma revelação aterradora. A sala estava trancada, mas quando finalmente conseguiram abri-la, o que encontraram dentro os fez questionar sua própria sanidade. Dentro da sala, os corpos da Unidade Bravo estavam lá, mas não da maneira como eles imaginavam. Não havia sinais de ferimentos, mas os homens estavam todos mortos, caídos no chão, com os olhos arregalados, como se tivessem visto algo impossível de compreender. O mais estranho era que seus corpos não estavam apodrecendo. Não havia decomposição. Pareciam ainda vivos, mas mortos, com uma aura de desconexão que fazia os homens de Jorge se sentirem ainda mais distantes da realidade. Algo estava muito errado ali. Mas o quê? A resposta parecia se esconder nos próprios corpos, nas expressões congeladas de terror que pareciam denunciar uma verdade que ninguém queria encarar. Jorge não conseguia entender. Não podia entender o que estava acontecendo. A tensão aumentou. O grupo, agora completamente tomado pelo medo, tentava encontrar qualquer resposta que explicasse o que estava acontecendo. Foi então que Jorge encontrou o que poderia ser a chave para o mistério. Ao lado do comandante da unidade desaparecida, um pedaço de papel amarrotado estava preso em suas mãos. Nele havia uma sequência numérica: 5, 8, 2, 4, 7. No começo, parecia não ter sentido, mas à medida que a equipe tentava processar o que estava diante de seus olhos, um murmúrio crescente começou a se formar na mente de Jorge. O pior estava por vir, e antes que pudessem reagir, uma voz baixa, quase inaudível, cortou o silêncio. Eles estão vindo. As palavras estavam ali, mas ninguém sabia quem ou o que estava chegando. O pânico tomou conta da equipe, e sem uma explicação eles começaram a correr, tentando desesperadamente escapar do que quer que estivesse se aproximando deles. A base começou a se transformar diante dos olhos deles. O que antes eram corredores vazios, agora pareciam se alongar como se estivessem vivos, mudando de forma, tornando-se labirintos sem lógica. Jorge tentou manter a calma, mas seus companheiros já estavam em pânico, alguns gritando nomes de familiares, outros paralisados, murmurando frases sem sentido. Era como se a base estivesse os testando, sugando suas memórias, seus medos mais profundos. Um por um, os soldados começaram a agir de forma errática, como se algo invisível estivesse corroendo suas mentes. A realidade ali parecia desintegrar-se, tornando impossível distinguir o que era concreto e o que era apenas o reflexo de uma loucura coletiva. Foi então que os números voltaram, repetitivos, insistentes. 5, 8, 2, 4, 7. A sequência era sussurrada pelas paredes, como se tivesse vida própria. Jorge tapou os ouvidos, mas os números estavam dentro dele agora, dançando em sua mente como um código indecifrável que pressionava suas têmporas. Eles começaram a surgir gravados em locais inesperados, nas paredes, no vidro embaçado de uma janela, escritos com sangue seco em uma bandeja metálica caída no chão. Era como se alguém, ou algo, estivesse deixando um rastro proposital, um jogo macabro, onde cada pista os levava mais fundo no abismo da insanidade. E o pior era saber que aquela mensagem não era feita para ser entendida, mas para dominar. Jorge tentou reunir o restante da equipe,
mas só encontrou 2 dos homens ainda lúcidos. Os outros haviam desaparecido, tragados por portas que levavam a lugar nenhum, ou perdidos em corredores que pareciam girar em círculos intermináveis. Um deles, Mateus, tremia e apontava para o nada, dizendo ter visto um vulto, algo alto, pálido, com olhos negros que flutuavam no ar. O outro, Almeida, não dizia nada. Só encarava Jorge com um olhar vazio, repetindo a sequência de números, como se sua alma tivesse sido substituída por um código. Jorge agora compreendia que algo os estava moldando pouco a pouco, como um escultor invisível, apagando quem eles eram para dar lugar a outra coisa. O ponto de ruptura veio quando ouviram novamente a voz. Agora, todos ouviram. Eles estão aqui. As luzes da base piscaram e a temperatura caiu drasticamente. Jorge sabia que não havia mais tempo para entender nada. Eles precisavam sair. Correram até a entrada principal, mas a porta que antes estava escancarada agora parecia selada com cimento sólido. Sem saída, voltaram para a sala onde encontraram os corpos da unidade Bravo. Mas agora, os corpos haviam desaparecido. No lugar deles, as paredes estavam cobertas por símbolos estranhos, escritos com algo que parecia brilhar em vermelho sob a luz de emergência. Os números ecoavam como um canto sombrio vindo do interior da própria base, se misturando com sussurros que não pareciam humanos. Jorge olhou para Almeida e viu que ele agora estava sorrindo. Um sorriso torto, desconexo, que não combinava com o rosto de um homem são. Mateus havia desmaiado. Jorge, sozinho, sentia que havia chegado ao fim da linha. E então, naquele instante de total desespero, ele finalmente entendeu. Os números não eram uma mensagem, eram um ritual, um chamado, um portal. Algo havia sido despertado naquela base, e ele havia feito parte disso. Não havia como voltar. O silêncio voltou a dominar o ambiente, como o ar retido antes da tempestade final. Jorge encostou-se à parede e esperou. E enquanto esperava, um som rasgou a escuridão. Passos. Passos que não pertenciam a nenhum humano. E então a respiração ao seu lado. Quente, viva e faminta. Os passos continuaram, mais pesados a cada segundo, como se uma força indescritível estivesse se aproximando, devorando o ar ao redor de Jorge. Ele tentou se afastar das paredes, mas suas pernas não o obedeciam, como se algo estivesse prendendo seu corpo àquele lugar. A respiração quente e pesada agora era claramente audível ao seu lado, mas ao olhar para o corredor vazio, ele não via nada. O medo tomava conta de sua mente, mas ele sabia que a base, com sua arquitetura absurda e imutável, tinha sido feita para mantê-los ali, presos entre as paredes e os sussurros. Jorge não poderia mais fugir. O que quer que estivesse atrás dele, ele sabia. Já o havia marcado. Ele se tornou parte de algo maior, mais antigo, que transcendia o tempo. A voz voltou, dessa vez mais próxima, quase no seu ouvido. Eles estão vindo. Não havia mais como escapar. Os números, a sequência que se repetia incessantemente, eram uma advertência, uma premonição. A base não era uma construção qualquer. Era um lugar onde os vivos e os mortos se misturavam, onde a realidade se fragmentava. Jorge tentou gritar, mas o som de sua própria voz parecia abafado, como se o ar estivesse sendo retirado de seus pulmões. A luz da lanterna começou a falhar, e em um último esforço ele tentou correr. Mas as portas se fecharam atrás dele. A cada passo que ele dava, as paredes se estreitavam. O caminho para a saída estava bloqueado por uma força invisível, como se a base soubesse que ele não podia sair. Quando o esquadrão finalmente encontrou o local, horas depois, tudo estava em silêncio. Não havia sinal de Jorge ou dos outros. A base estava completamente vazia, exceto por uma única folha de papel amassada, com os números ainda escritos nela, agora desbotados, mas claramente legíveis. 58247. Em cima da mesa onde os corpos de Bravo estavam, o papel parecia pulsar com uma energia estranha, uma vibração que ninguém podia explicar. O mistério da base de Bravo jamais seria solucionado,
e ninguém mais teria coragem de se aproximar do local, temendo o que poderia acontecer se alguém tentasse desvendar a verdade oculta por trás daqueles números. Mas alguns dizem que, à noite, se você se aproximar da área onde a base foi construída, pode ouvir os passos ecoando no vento. Um som familiar e distante, como se aqueles que desapareceram lá estivessem presos, vagando sem fim, aguardando por algo que nunca chegaria. E quem sabe, talvez Jorge, assim como os outros, ainda esteja lá, preso entre as paredes daquela base fantasma, aguardando a próxima alma perdida para completar o ciclo. Eles dizem que, se você ouvir os números, será o último a ouvir, pois os números nunca param de chamar.